pessoal, hoje nós iremos falar sobre sujeito, que é a parte da gramática chamada sintaxe. Então, sintaxe é a parte da gramática em que, na realidade, mostra qual é a função de determinada palavra de uma determinada palavra dentro de um contexto. Então, olha só. Então, nós temos aí os termos essenciais da oração, sujeito e predicado. O sujeito é o ser sobre o qual recai uma declaração feita pelo predicado. O predicado, por sua vez, é uma declaração feita sobre o sujeito, tá certo? Então, olha só. Então, nós temos 5 tipos de sujeito. O sujeito, ele pode ser simples. Quando é que eu tenho um sujeito simples? Quando o meu sujeito for constituído por um único núcleo. Exemplo, o sol está quente. Então, observe que o sol é o sujeito, o núcleo do sujeito aí é sol, então tem um núcleo só, sujeito simples. Nós temos também um sujeito chamado oculto, desinencial, sujeito implícito ou elíptico. É quando nós reconhecemos o sujeito da oração, mas nós não conseguimos vê-lo, não é? Ele está implícito, por isso nós chamamos também de sujeito implícito. Então, exemplo, fui à praia. Quem é que foi à praia? Eu. Então, esse eu aí ele não aparece no contexto, não é? Então, aliás, ele aparece no contexto, mas ele não está a olhos nus. Então, nós temos aí o que nós chamamos de sujeito oculto. Ele também pode ser chamado de sujeito desinencial, né? Porque a própria desinência do verbo já indica o tipo de sujeito. Quando eu falo irei à praia, então a própria desinência do verbo já indica que quem vai sou eu. Então, nós temos também o sujeito desinencial. E o sujeito implícito é porque ele está implícito, ou seja, ele não aparece, ele não está explícito. Então, são esses nomes que nós temos também no sujeito oculto. Tá certo? Nós temos também aí o sujeito composto, que é quando o sujeito é constituído por 2 ou mais núcleos. Por exemplo, eu e Paulo fomos ao jogo. Então, observe que o sujeito, eu e Paulo. Núcleo do sujeito, eu, Paulo. Aí eu tenho 2 núcleos. Então, quando nós temos 2 núcleos no nosso sujeito, nós chamamos de sujeito composto. Aí nós temos também o sujeito indeterminado. Quando é que eu teria o sujeito indeterminado? Olha só, o sujeito indeterminado é quando eu não consigo saber, eu não consigo entender, decifrar quem é o autor da ação verbal. Exemplo, bateram na porta. Quem é que bateu na porta? Eu não sei. Então, neste caso aí, o sujeito será indeterminado. Nós teremos o sujeito indeterminado em 2 situações. Primeira situação, quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural e não se referir a nenhum termo antecedente. Como eu falei anteriormente, bateram na porta. Eu não consigo entender quem é que bateu na porta. Então, o sujeito é indeterminado. Agora, olha só. Os alunos estiveram aqui, bateram na porta. Neste caso, eu não posso dizer que eu terei um sujeito indeterminado, porque eu já coloquei antes aqui os alunos. Então, os alunos são o sujeito do verbo bater, né? Então, os alunos bateram. Então, neste caso, nós não teremos sujeito indeterminado, tá certo? E uma outra situação também para nós termos o sujeito indeterminado é quando o verbo estiver na terceira pessoa do singular, acrescido do índice de indeterminação do sujeito, que é o se, a partícula se. Exemplo, falou-se de tudo na reunião. Quem é que falou de tudo na reunião? Eu não sei. Né? Precisa-se de funcionário. Quem é que precisa de funcionário? Eu também não sei. Então, neste caso, também nós teremos aí o sujeito indeterminado. Tá? São as 2 situações do sujeito determinado. Agora, olha só, gente, uma coisa muito interessante para vocês não confundirem. Exemplo, olha, aluga-se casa. Observe o seguinte, verbo na terceira pessoa do singular, partícula se, não é? Aluga-se casa. Neste caso aí, eu não terei um sujeito indeterminado. Por quê? Porque esse se não será índice de indeterminação do sujeito. Esse se será partícula apassivadora, ou seja, vai apassivar o sujeito que é casa. Olha só, aluga-se casa. Casa é alugada. Então, neste caso aí, o sujeito é simples, porque o sujeito é casa, tá certo? É diferente de falou-se de tudo na reunião.
Opa, então quem é que falou de tudo na reunião? Eu não sei. Então, olha só, então para poder facilitar a compreensão, eu vou fazer o seguinte, observe, olha só, toda vez que eu tiver uma preposição depois da partícula se, aí o sujeito vai ser indeterminado. Falou-se de tudo na reunião. Olha só, falou-se de tudo. Aí o sujeito determinado. Quando não houver a preposição depois da partícula ser, o elemento à frente será o sujeito. Aluga-se casa. Casa é o sujeito. Casa é alugada. Compra-se imóvel. Imóvel é comprado. Então o imóvel aí será o sujeito simples, tá certo? Aí por último aí nós temos o sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Quando é que eu terei um sujeito inexistente ou oração sem sujeito? Eu terei da seguinte forma: toda vez que o verbo haver estiver no sentido de existir, há pessoas boas no mundo. Né? Existem pessoas boas no mundo, então eu não terei sujeito para essa oração. Né? A seguinte situação é quando o verbo fazer indicar tempo passado. Ó, faz 3 semanas que eu comi bacalhau. Então faz 3 semanas. O verbo fazer indica tempo passado, então eu também não terei sujeito na oração. Nós teremos também aí uma oração sem sujeito quando o verbo ser indicar hora. É 1 hora, são 2 horas, são 3 horas, são 4 horas. Então o verbo ser indicando hora, nós não teremos também, né, o sujeito na oração. Né? E por fim aí o verbo indicando fenômeno da natureza. Choveu muito. Então olha só, então nós não temos um sujeito, né, quando o verbo indicar o fenômeno da natureza. Esfriou bastante, esquentou a tarde inteira, tá certo? Então esses são os tipos de sujeito que nós temos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até breve. Tchau!